Hoje eu venho responder as perguntas que vocês me fizeram pelas redes sociais. Algumas perguntas foram feitas de maneira inbox ou via e-mail, por essa razão eu não vou citar o nome da pessoa que me fez a pergunta. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte: com a rotina do casal vem a intimidade. Então, como conviver com tantas manias grosseiras? Às vezes fico tão irritada, acho que os excessos de intimidade atrapalham, tira todo o encanto. Pode ser até uma pergunta boba, mas é minha dúvida no momento sobre casamento. Minha amada, não é uma pergunta boba. Eu acredito que não existem perguntas bobas. A gente tem dúvida e precisa que essa dúvida seja esclarecida. Eu nunca, talvez pelo tempo que trabalhei como professora, eu nunca encaro uma pergunta como algo bobo. Toda pergunta tem uma razão, tem um fundamento e tem uma necessidade. E a sua pergunta é muito comum, mais até do que você imagina. Muitas mulheres também têm essa questão. À medida que o tempo do casamento vai passando, a gente começa a ver comportamentos no nosso cônjuge que nós não víamos quando namorávamos, quando estávamos noivos, até porque no período de namoro e noivado, a gente só encontra o nosso cônjuge naqueles momentos específicos, então todo mundo chega arrumadinho, bonitinho, perfumado, e quando a gente começa a realidade do casamento, a dormir e acordar juntos, todos os dias, a gente começa a ver um lado da outra pessoa que a gente não conhecia, porque a gente não tinha esse nível de intimidade. No casamento, existe sim e deve sim ser preservado algum tipo de intimidade individual. Muita gente vai discordar de mim, é normal, né? Essa é a minha opinião do tempo que eu trabalho com casais e que eu acredito que sim, algumas coisas a gente deve ter cuidado e cautela em fazer na frente do nosso cônjuge. Tem momentos individuais nossos que são nossos, né? Eu acho assim que a gente não precisa passar o fio dental na frente do cônjuge, é um exemplo, e outras coisas. Mas para muitos casais isso é normal e não causa constrangimento nem incômodo para nenhuma das partes. No seu caso, essas manias que você até cita assim podem parecer grosseiras. Provavelmente o seu esposo faz sem perceber que isso te incomoda, que isso não é legal. Então, às vezes, você precisa só chegar para ele conversar, né, naturalmente, no momento legal entre vocês e pedir, né, para que aquilo, se ele puder não fazer tais coisas na sua frente, porque você se sente incomodada, ou então você mesma, quando ele estiver fazendo algumas coisas que te incomodam, que você acha que não é legal, sai do ambiente, vai fazer outra coisa, vai, né, espairecer. Então, na minha opinião, sim, eu acredito que tem uma individualidade, né? Uma questão de intimidade, da individualidade de cada um que não deve ser partilhada no casamento. Eu acho que, como muitas pessoas dizem, até quebra o encanto, digamos assim. Mas, como eu falei, cada cabeça é um mundo. Tem pessoas que acham que isso não vai incomodar, que isso não vai afetar o casamento, mas na minha opinião, sim, existem certas intimidades individuais de cada um que não devem ser partilhadas no casamento. A segunda pergunta é sobre: gostaria de saber se quando você e seu esposo receberam o chamado ministerial, seu esposo já era cristão. Ele abraçou junto o chamado ou teve resistência? Conta um pouquinho como foi, vou contar. Na realidade, assim, eu tive um encontro pessoal com Jesus primeiro que o meu esposo. Ele teve o encontro pessoal dele com Jesus 5 meses depois. Mas em relação ao chamado ministerial, isso só veio acontecer já depois, tanto para mim quanto para ele, depois de alguns anos que a gente já estava dentro do Evangelho. Eu, particularmente, sempre fui mais envolvida em questão das coisas da igreja, talvez até pela minha personalidade em si, por ser professora como profissão
rapidamente eu me envolvi com a escola bíblica dominical, então eu comecei a ensinar na escola bíblica dominical pouco tempo depois que eu me converti. Eu fui professora de adolescentes e jovens por muito tempo. Então, mas no chamado específico ministerial, acredito que você está falando no ministério de casais, sim, nós abraçamos juntos o ministério e não houve resistência por parte dele. Até porque eu acredito o seguinte, quando Deus chama alguém que é casado para fazer algo na obra, Ele não chama só um dos cônjuges. Tipo, eu vou chamar a esposa para ser missionária na Índia, em outro país, e o marido não. Eu quero que ele fique só na igreja mesmo, servindo ali na igreja. Deus não faz isso no casamento, porque Deus, melhor do que nós mesmos, entende a unidade do casamento. Não que necessariamente o marido e a esposa precisem ter o mesmo chamado. Às vezes o que você precisa é apenas do apoio. É mais ou menos o que acontece com a gente. Na relação do ministério de casais, o chamado é meu, assim, meu que eu falo maior, a maior responsabilidade, o foco, digamos assim. Mas não teria como eu trabalhar com casais, ministrar para casais, se ele não apoiasse, se ele não estivesse do meu lado. Então, apesar do chamado maior ser meu, ele está sempre do meu lado. Eu nunca vou ministrar se ele não estiver comigo. E no caso dele, também apoio o chamado que Deus tem na vida dele. Então, sim, nós abraçamos juntos o chamado. Não houve resistência da parte dele. Pelo contrário, ele me apoia muito no blog, no canal. E com as ministrações que eu faço em outras igrejas, ele sempre está comigo. Na verdade, ele é meu maior apoiador e meu maior incentivador. A outra pergunta é da Rose e ela diz o seguinte: como chegar em um jovem? Como falar de igreja com eles? Meu filho assiste pregações comigo na TV, converso e leio com ele, deve ser a Bíblia. Mas quando falo de ir ao culto, nem pensar. Rose, como eu te falei, eu trabalhei um bom tempo com jovens e adolescentes. E realmente é uma fase difícil, né? Em alguns aspectos e muitas vezes em relação ao evangelho não é diferente. Eu acho que você já deve se sentir assim grata e feliz pelo fato de que ele assiste pregações com você, ele ouve você falar acerca de Jesus, ele ouve você fazer leituras da Bíblia, porque muitos jovens e muitos adolescentes nem isso fazem, não dão a menor atenção aos pais quando eles querem falar de Jesus. A única coisa que eu posso dizer para você, minha amada, é continuar orando por eles, sabe? As nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Não insiste muito com ele para ir para a igreja. Você pode até depois ter um papo com ele, conversar com ele para entender por que ele não gosta de ir para a igreja, qual é a resistência que ele tem. Às vezes ele passou por alguma experiência ruim quando foi à igreja e isso causou um bloqueio com ele. Às vezes o estilo da igreja que você frequenta não é um estilo que agrada a ele. E muita gente fala, ai nossa, isso é um absurdo. Não, gente, é verdade. Tem igreja que para o jovem, ele não se sente, não estou falando só porque o jovem gosta de barulho, não, tem jovem que não gosta disso, gosta de uma igreja diferente, né, mais tranquila. Mas então às vezes conversa com teu filho, conversa com ele, né, aquela conversa bem num café da tarde, chama ele para conversar e pergunta, filho, por que você não gosta de ir para a igreja, qual é a sua resistência? E se ele der aquela clássica resposta de jovem, de adolescente que é nada, ok, não insiste. Continua orando por ele, continua expondo o coração dele à palavra através de filmes, livros, ministrações da palavra, que com certeza o Senhor vai fazendo a obra gradualmente na vida e no coração do teu filho. Beijo, querida, obrigada pela pergunta. E a última pergunta, e essa bastante pessoas me fazem, pelo fato de que o Enlace é um ministério com casais, muitos líderes de casais me perguntam sobre como fazer dinâmicas nas reuniões de casais. Quanto às sugestões de dinâmicas, eu vou deixar o nosso blog aqui embaixo. Tem uma abazinha chamada categorias, aí tem escrito lá dinâmicas. Você clica na aba dinâmicas e você vai ver muitas dinâmicas que você pode estar realizando nos seus encontros de casais.
Mas uma coisa que eu quero deixar para você aqui como alerta é cuidado com as dinâmicas. Você que trabalha com casais, cuidado com as dinâmicas que você vai fazer nas suas reuniões. A função e o objetivo da dinâmica nunca deve ser constranger o convidado, o casal convidado. O maior objetivo da dinâmica na reunião de casais, no encontro de casais, é ter aquele momento de quebra-gelo para os casais que não se conhecem poderem interagir um pouco mais, para quebrar um pouco a tensão, ou uma dinâmica com o objetivo associado ao título, né, ao tema da reunião de casais, algo desse tipo. Mas o que a gente precisa entender é que muitos casais não gostam de participar da dinâmica e como eu trabalho com casais e como eu ministro em várias igrejas, eu já vi algumas coisas acontecerem e eu fico super preocupada. Porque às vezes a pessoa que está dirigindo a reunião de casais força os casais a participarem das brincadeiras, às vezes fazem brincadeiras que todo mundo tem que fazer, tipo, você não tem escolha, né? Você tá ali, você é convidado, aí todo mundo tem que fazer, mesmo sem você querer, você acaba fazendo. Aí você cria um bloqueio e não quer mais ir em reunião de casais. Então, queridos líderes de casais, cuidado na hora da dinâmica. Faça algo voluntário, fale que só precisa participar quem quer, deixe claro a dinâmica que você vai realizar antes de convidar as pessoas a participarem, explique a dinâmica e pergunte quem quer participar. O maior objetivo de uma reunião de casais é fortalecer os laços entre marido e esposa. E não é uma brincadeira, não é ganhar um brinde e muito menos deixar aquele casal constrangido de qualquer forma. Para você que é líder de casais e quer saber mais sobre isso, nós temos em nosso blog o Manual de Encontro de Casais, que é um livro em PDF, um arquivo em PDF, um e-book que você vai receber. E nesse livro eu conto para você um pouco das minhas vivências e experiências com reunião de casais, desde como você formar uma equipe até todas as etapas que você pode estar usando para fazer um encontro de casais bem sucedido. Eu vou deixar o link da nossa loja aqui no box de informações, abaixo do vídeo de YouTube, para que você procure lá. Como a nossa loja é dentro do blog, você vai descendo a barra de rolagem, porque tem outros artigos que a gente tem lá, não são muitos, então rapidinho você encontra. O custo do nosso manual é só R$10, então não é caro, é super acessível. E eu acredito sim que ele tem informações que podem ajudar tanto aquele líder de casais que está começando agora, que quer formar uma equipe de casais na sua igreja, como aqueles que já têm um pouco mais de experiência, porque todos nós estamos sempre aprendendo. Então é isso, meu amado e minha amada. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário. Não esquece de avaliar o nosso vídeo, porque isso ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E claro, participa das nossas redes sociais, visita o nosso blog. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!